Muito bom dia, Futuro Expert! Estamos chegando na nossa reta final da nossa semana de aquecimento para a Imersão Expert 2 em 8. Já passamos aí por 7 lives. Vamos começar agora a nossa 8ª live de aquecimento, onde eu vou te explicar 3 erros que, se você cometer, vão te impedir de estar faturando aí no mínimo os 2.000 em até 8 horas. E aí eu já vou colocar aqui nos comentários, fixar aqui nos comentários o tema da nossa live de hoje. E eu já vou começar dizendo que eu prometi 3 erros, mas que eu vou te entregar hoje, nessa nossa live de agora, 6 erros. 6 erros que você está prestes a cometer ou que você está cometendo e que estão te afastando dessa possibilidade de estar faturando no mínimo os 2.000 em até 8 horas com os projetos de prevenção contra incêndio. E aí, ao longo de toda essa semana, a gente já falou sobre como superar o tal medo da burocracia que dizem ter nessa área. A gente já falou sobre 7 passos para você vencer a insegurança e atuar com esses projetos. A gente já falou o que é que o iniciante precisa saber para atuar nessa área. A gente já falou quanto é que ganha um projetista de PPCI. A gente já falou como fechar mais contratos mesmo sem experiência. Então, se por acaso você perdeu alguma dessas lives de aquecimento, essas lives estão salvas. E aí você vai poder assistir aí durante hoje, durante esse final de semana, para que você chegue segunda-feira lá no nosso evento preparado para tudo que a gente vai vivenciar. Preparado em que sentido, Milena? Entendendo como é que funciona essa dinâmica do mercado, entendendo quais são essas oportunidades, porque a partir de segunda-feira, lá na imersão, o que é que você vai aprender? Que não vai ser aqui no Instagram, ó. Não vai ter mais essas lives aqui. O que é que você vai aprender? Você vai aprender quais são as demandas de serviço, o que é que você pode estar oferecendo para o seu cliente, como é que se oferece. E aí isso te possibilita enxergar um mundo de oportunidades que até então você não conhecia ou que até então você não conhece. Aí na segunda aula você vai aprender como elaborar esse projeto detalhadamente. Você vai receber a apostila, você vai ter acesso a um passo a passo, a um método claro e estruturado que eu criei. Aí quando for na aula 3, você vai aprender como sair do zero, né? Depois que você já viu quais são esses serviços, já viu como é que se faz esse projeto. Você vai aprender como sair sendo iniciante e qual caminho você vai percorrer até conseguir fechar os seus contratos de no mínimo 2.000 em até 8 horas. E ao longo desse processo, né, de toda essa jornada que você vai vivenciar lá na imersão, eu já vou te preparar hoje aqui para erros que você não vai cometer, erros que você não pode cometer. Ai, peraí. Saúde. E qual é esse primeiro erro, Milena? O primeiro erro é justamente você, isso aqui, ó, esse primeiro erro, todo iniciante comete. Todo iniciante comete. Que erro é esse? O primeiro erro é você achar que você tem que já começar sabendo calcular hidrante, que você já tem que começar sabendo calcular sprinkler, quando na verdade isso é um erro. Por que é um erro? Porque quando você está começando, você vai focar em projetos que tem até 750 metros quadrados ou até 900 metros quadrados. Então, eu quero que nesse momento você pare e pense quantas edificações estão tendo na sua cidade, que já existem na sua cidade, que possuem até 750 metros quadrados, que possuem até 900 metros quadrados. Top, Márcio, vamos fazer sim, já está aceito o convite. Depois eu preciso conversar com você sobre outras coisas também. Que tem até 750 metros quadrados, que tem até 900 metros quadrados. Quantos? Porque para essas edificações não vai ser exigido que se tenha nem os hidrantes, nem os sprinklers. E elas são a maioria existente. Então, veja bem, você está colocando o seu foco
em algo que inicialmente não será necessário. E lá na imersão, lá na aula 1 da imersão, você vai entender quando vai ser exigida essas medidas, quando vai ser exigida cada medida de segurança para todos os tipos de projeto. Isso eu vou te ensinar lá na aula 2 da imersão. Então, o seu foco não pode estar na coisa errada, porque se você vai focar nisso, você vai paralisar. Então, para você iniciar, você não precisa saber o dimensionamento desses elementos. Assim como também lá na aula 3 da imersão, eu vou te ensinar qual é o caminho que você vai percorrer, inclusive quais são as alternativas que você tem para estar fazendo esses projetos que envolvem tanto hidrante quanto sprinklers. Então, eu vou te ensinar como é que você vai estar lidando com essa situação quando você ainda não domina esses dimensionamentos. Então, percebe que quando você passa a entender que, não, eu não preciso saber disso agora. Eu, quando comecei, eu não sabia absolutamente nada de hidrante nem sprinkler. E, demorou um bom tempo até eu pegar o meu primeiro projeto, que envolvia o dimensionamento desses elementos. Então, assim, no começo, o que você mais vai pegar são os projetos simplificados, são os projetos de eventos, porque são os que mais têm, estatisticamente, matematicamente falando, são os projetos que mais tem, que são projetos com até 750 ou 900 metros quadrados. Então, cara, para de focar em algo que você não sabe nem se vai acontecer no seu, sei lá, primeiro ano de atuação. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, não cometa esse erro em hipótese alguma. E lá na aula 1 da imersão, você vai entender sobre os serviços. E na aula 2, você não só vai entender sobre quais são essas medidas, mas vai elaborar um projeto junto comigo. Vai elaborar um projeto junto comigo. Então, tem um segundo erro que os iniciantes, que agora eu vou dizer os iniciantes, e você não vai cometer mais não, porque você está assistindo essa live ou no ao vivo ou no replay, mas que cometem, a sua concorrência comete. Que é justamente achar que não tem demanda. Sabe o que é que eu ouvia muito quando eu comecei a atuar nessa área e eu comecei a dizer que eu estava trabalhando com isso? As pessoas começaram a falar assim, não, Milena, isso não tem demanda não, isso não dá dinheiro não. Porque quem faz isso aí é o bombeiro já tem um arrumadinho, o bombeiro já conhece uma pessoa, já manda todas as demandas para essa pessoa. Isso aí, você vai perder o seu tempo, você não vai ganhar dinheiro com isso não. Vá focar em outra coisa, que é o melhor que você faz. Então, isso é o que eu chamo de você dar ouvidos à conversa fiada. Você dar ouvidos, porque quem fala isso são pessoas que não atuam nessa área, porque quem atua nessa área não falta demanda, não falta demanda. Esse mês de abril foram 20 projetos, 20 projetos. Hoje é dia o quê? Dia 5 de maio, a gente já está com 4 projetos em maio. O meu aluno, Ari, da turma 6, ontem ele fechou 2 contratos, e só tem não tem nem 2 meses que ele começou nessa jornada de aprender como é, de aplicar o método. A Débora fechou um contrato semana passada. Então, assim, quem atua nessa área não fica sem demanda. Quem atua nessa área não fica sem demanda. Agora, quem não conhece, quem não vivencia, que fica dando ouvido à conversa fiada de pessoas que não têm o menor entendimento de como é que funciona essa logística, meu Deus do céu, aí comete o erro de achar que isso não é para você, achar que não tem demanda nesse mercado, quando na verdade existe sim. E aí tem a galera que fica, mas os bombeiros já indicam alguém. Primeiro, que eticamente eles não podem fazer isso. E vamos supor que porventura faça. Cara, isso é um problema dele. Você vai focar em quê? Nas milhares, milhões de oportunidades que existem. Ou você vai focar porque uma pessoa indica alguém. Minha gente, pelo amor de Deus. Isso, sinceramente, para mim é uma desculpa para você não sair da sua zona de conforto e você não se permitir conhecer essa área. E de você não se permitir vivenciar o novo, de você não se desafiar a aprender sobre o novo, uma nova área de atuação. Então, tanto o primeiro erro, que é achar que você tem que dimensionar os hidrantes, os sprinklers, quanto o segundo erro, de você achar que não tem oportunidade, que não tem demanda, porque dizem que essa área não dá dinheiro, porque dizem que o bombeiro já indica alguém.
Isso para mim é desculpa para você não sair da sua zona de conforto. Porque se fosse assim, não ia ter demanda para ninguém. Porque se isso fosse verdade, não tinha expert aí fechando tanto contrato. Não tinha aluno meu, como vocês viram eles recebendo as plaquinhas, fechando 50 mil, 30 mil em um mês, 15 mil, 20 mil em um mês. É simples, a conta não fecha. Então, para quem sabe, a oportunidade está sempre aí batendo na porta. Sempre, 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 sempre. Agora, para quem não conhece quais são as demandas, e você vai conhecer lá na aula 1, pode sim causar essa sensação que te levam a cometer esse erro. Só que tem também um terceiro erro que leva as pessoas a cometer. E leva a maioria das pessoas a cometer, principalmente não. Esse erro aqui é para quem trabalha no CLT. Eu já trabalhei, no começo eu trabalhava em obra, eu ganhava R$ 1.100 como auxiliar de engenheiro. R$ 1.100 era extremamente cansativo. Eu pegava 3, 4 ônibus por dia para ir de uma obra a outra, as obras eram distantes. Aquele ambiente cansa, é sol, aí você vai para lá e para cá. Então, assim, eu sabia que eu não queria vivenciar aquilo para sempre, que eu não queria vivenciar aquilo, que não era aquilo que eu queria para minha vida. Não queria, em hipótese alguma, ter feito engenharia para estar ganhando R$ 1.100. Então, eu tinha que dar um jeito de conseguir mudar essa realidade. Só que, ao mesmo tempo, era muito difícil conseguir conciliar. Por quê? Porque é uma rotina exausta, uma rotina cansativa. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu não vou mentir para você, dizer que eu não fiquei muito cansada. Eu fiquei, porque eu comecei atuando com outros projetos, como renda extra. Projetos estruturais, elétricos, hidrossanitários, que demandavam muito tempo e muita energia minha. Então, o que era para ser algo para ser prazeroso, para estar conseguindo a renda extra, para conseguir estar desfrutando, conseguir ter mais um dinheiro, acabava que se tornava algo mais cansativo ainda e que sugava todas as minhas energias. E aí, quando eu conheci essa área dos projetos de prevenção contra incêndio, o que foi que aconteceu? Eu fiz assim, depois que eu fiz o meu primeiro projeto, né, que você vai aprender, você vai entender essa história que eu vou te contar lá na aula 1 da imersão. Que vou levar mais ou menos uns 10 minutinhos para contar a minha história. Depois que você entender essa questão da história, aí eu pensei assim, então quer dizer que esses mesmos projetos aqui, esses de prevenção contra incêndio, eu consigo elaborar em bem menos tempo e ganhar até mais do que eu ganhava com os outros projetos, com os elétricos, hidrossanitários, estruturais. Cara, então eu vou focar nisso aqui. Eu vou focar nessa área aqui, que faz eu gastar muito menos tempo, eu ganho mais e eu consigo usufruir melhor o tempo que me resta. Então, eu comecei conciliando com outras demandas. E aí, qual é o erro que você que está no CLT não deve cometer? É achar que porque você está no CLT, não vai dar para você conciliar com essa área dos projetos de prevenção contra incêndio, ou que isso vai te deixar ainda mais cansado, porque não é verdade. Dá para você conciliar sim, porque esses projetos você consegue fazer em até 8 horas. E como vocês viram aqui ao longo dessa semana, os relatos dos experts que já passaram por toda essa jornada, eles dizendo que dá para fazer em até menos de 8 horas. Então, se você pega 8 horas e você divide aí num prazo que você pede para o seu cliente de 10 dias, cara, dá menos de 1 hora por dia. Ou então, em um final de semana, um dia, você senta e você já faz e já fica livre, você já dá entrada e você já ganha o dinheiro. Então, esse erro, quem está no CLT não pode cometer. Até porque vai ser você se permitir vivenciar essa área, que provavelmente vai fazer com que, num futuro muito próximo, você consiga sair do CLT e ganhar muito mais do que você ganha por aí. Só que tem um outro erro. Só que tem um quarto erro, tá? Tem um quarto erro. E esse quarto erro é você achar que o mercado da engenharia,
o mercado da arquitetura de maneira geral não tem mais oportunidades, que esse mercado está saturado, que você já está desanimado, que você não consegue mais enxergar a oportunidade. Cara, o mercado, ele só está saturado para um tipo de profissional. O mercado só está saturado para um tipo de profissional. Que é o profissional que quer o emprego, porque aí ele não vai achar realmente está saturado para quem quer o emprego. E o profissional que quer que apareça uma oportunidade ou que deem uma oportunidade para ele. Bote uma coisa na sua cabeça. Eu digo que adulto faz adultice e que você é responsável total pela sua vida. Então, você não pode ficar esperando que alguém te dê uma oportunidade, meu querido. Você tem que aprender a criar as suas oportunidades. E adivinha onde é que você vai aprender a criar as suas oportunidades, a enxergar demandas, a saber lidar com esse cliente, a saber como fazer isso? É lá na aula 1 da Imersão Expert 2 em 8. Então, lá na aula 1, eu não só vou te mostrar, eu não só vou te ensinar, como eu vou te provar com dados reais e concretos que o mercado na área dos projetos de prevenção contra incêndio não está saturado, muito pelo contrário, é carente de profissionais. É carente de profissionais, porque isso não é ensinado na faculdade, e aí quando não é ensinado na faculdade, as pessoas não despertam interesse para isso. Então, qual é o entendimento que você tem que ter? O mercado só vai estar saturado se você tiver a mentalidade que, primeiro, você precisa de emprego, ou que você é o alecrim dourado e que alguém tem que te dar uma oportunidade. Ninguém tem que te dar nada. Você é adulto, você tem que criar, você tem que correr atrás e você tem que fazer acontecer. E quando você faz isso, quando você aplica o método claro e estruturado, o resultado é, você consegue fechar contrato. Não tem como não fechar contrato. É por isso que os experts estão fechando aí um contrato atrás do outro, independente de como está a situação do país. Porque essa é uma área que tem demanda todos os anos, o ano inteiro. Você não ouviu errado. Essa é a única área de projeto, a única área da engenharia que obrigatoriamente tem demanda todos os anos, o ano inteiro, independente de como está a situação do país. Independente de como está. Isso eu vou te ensinar e eu vou te provar lá na Imersão Expert 2 em 8. Então, é por isso que você precisa estar inscrito. É por isso que você precisa estar lá no grupo do WhatsApp. E aí, se você ainda não se inscreveu, quando terminar essa live aqui, o que é que você vai fazer? Você vai lá no link da minha bio, no meu perfil, vai ter um link. Você vai clicar nesse link, você vai colocar o seu e-mail, depois você vai entrar no grupo do WhatsApp, porque é lá no grupo do WhatsApp onde a gente vai mandar todos os materiais. Por isso que você precisa estar lá. Só que tem um quinto erro também, que as pessoas cometem. Que é o seguinte, Milena, mas entenda o meu caso, criatura. Entenda, Milena, que eu moro em cidade pequena. Em cidade pequena não tem oportunidade. Quem foi que disse isso para você? Porque eu tenho vários clientes de cidade pequena. Quem foi que te disse que cidade pequena não tem oportunidade? Porque tem. Sabe por que tem? Porque cidade pequena tem comércio, tem clínica, tem hospital, tem escola, tem universidade, tem restaurante, tem barzinho. Então, essas edificações obrigatoriamente precisam passar pela aprovação do Corpo de Bombeiros. Precisando passar pela aprovação do Corpo de Bombeiros, independente se a cidade tem 5 milhões de habitantes, ou 50 mil habitantes, ou 15 mil habitantes, vai precisar passar por essa regularização. E está cada vez mais forte todo esse processo de fiscalização, de exigência, tanto do Corpo de Bombeiros quanto das próprias prefeituras. Então, eu, por exemplo, tenho e tive vários clientes que são do interior, que são de cidade pequena e que precisam dessa documentação. E aí, qual é a grande sacada para quem é de cidade pequena? A sacada é a seguinte, cara, qual é a chance de ter outra pessoa na sua cidade que trabalha nessa área? Qual é a chance de ter um outro engenheiro, de ter um outro arquiteto que trabalhe especificamente com esses projetos de prevenção contra incêndio? Então, como em cidade pequena
todo mundo se conhece, a chance de você pegar essas demandas e de não só pegar essas demandas, como você virar referência em toda a sua região, não só na sua cidade, são altíssimas, porque são poucos profissionais que atuam com isso. Então, a vantagem também de estar numa cidade pequena é que todo mundo se conhece. Então, a barreira de facilidade, né, de acesso é muito maior. Você tem, as portas se abrem de maneira muito mais rápida. E o fulaninho lá, o dono do restaurante, vai te indicar para outra pessoa, que vai te indicar para outro colega dele da cidade vizinha. E assim você vai crescendo e expandindo. Então, tudo é uma questão de mentalidade. Porque a demanda que tem, o tipo de edificação que tem em cidade pequena, que precisa dessas regularizações, também tem na cidade grande. Também tem. O fato é só como você enxerga essas oportunidades. E como é que você vai aprender como captar essas demandas mesmo estando em cidade pequena? É participando lá da aula 1 da imersão, onde eu vou te ensinar, mostrar e te provar que oportunidades são essas. Porque aí você vai enxergar e você enxergando, tem um ditado que eu gosto de falar que é o seguinte: quando você vê uma oportunidade, é impossível você desver. E aí você vai aprender como é que você vai lidar com tudo isso, como é que você vai captar essas demandas e todo o caminho que você vai percorrer. Então, assim, existe esse lado bom de você estar numa cidade pequena, porque você consegue pegar as demandas da sua cidade, da sua região e se tornar referência muito mais rápido. É diferente, por exemplo, de algo que eu escuto muito, né, de aluno que mora em cidade pequena, era o seguinte: Milena, eu atuava com projeto arquitetônico, elétrico e estrutural. Só que o meu cliente lá na cidade pequena, ele achava que ele precisava só do projeto arquitetônico, que com uma planta baixa, o pedreiro já conseguia fazer a casa e não precisava de acompanhamento, de mais nenhum projeto. Então, os alunos dizem isso, que tinha essa dificuldade. E que com os projetos de prevenção contra incêndio, isso não acontece. Por quê? Porque é uma exigência. Então, para ele funcionar, ele precisa ter o documento. E para ele ter o documento, ele precisa contratar um engenheiro ou um arquiteto para fazer. Então, você consegue enxergar o quanto existe demanda, o quanto não existe isso de mercado saturado, o quanto tem oportunidade. E se você já está começando assim, ó, a explodir a mente, quando for lá na imersão, aí é que sua mente vai explodir. Quando você vir tudo isso de maneira prática. Só que tem um sexto erro. Eu te prometi 3 erros na semana do aquecimento e eu estou te entregando 6 erros que você não pode cometer ou que você está cometendo e que vai te impedir aí de faturar no mínimo os R$2.000 em até 8 horas com os projetos de prevenção contra incêndio. E aí, qual é, Milena, esse sexto erro, para a gente fechar com chave de ouro aqui essa nossa live de hoje de manhã? O sexto erro é você achar que você não vai conseguir captar clientes. O que é que acontece? A maioria das pessoas invertem a ordem das coisas. A sua concorrência faz isso. Mas você que está comigo aqui essa semana toda de aquecimento e que vai estar na próxima semana na imersão, você não vai cometer. Que é justamente o raciocínio que elas empregam. Eu não vou, pensa assim, ó, eu não vou conseguir captar cliente porque eu não estudei isso na faculdade, porque eu não sei fazer, porque aqui não tem demanda, e a gente já falou sobre demanda, porque o mercado está saturado e a gente já falou aqui como é que lida com essa questão que esse mercado não está saturado, eu te mostrei isso. E na aula 1 da imersão eu vou te provar. Então a pessoa fica colocando na mente um monte de desculpa, ouvindo um monte de gente dizendo que, como a gente falou assim, aqui não tem demanda, porque o próprio bombeiro indica pessoas, e eu te expliquei sobre isso logo no começo da aula de hoje. Então fica alimentando situações focando em algo que é totalmente irreal, que não faz o menor sentido, quando na verdade poderia focar em quê? Como é que se resolve isso de achar que você não vai conseguir captar clientes? É entendendo como é que se faz para captar esses clientes. Primeiro, quais são as oportunidades? Vou te explicar na aula 1 da imersão. Quem é que pode estar me contratando?
Por que esse cliente precisa me contratar? Que serviços eu posso estar prestando? Como é que se elabora? E dentro dessa área tem pelo menos 5 serviços que são obrigatórios, que eu vou te explicar lá na imersão, que o cliente ele vai ter que te contratar, independente de você morar em cidade pequena ou não. E mais pelo menos uns 5 serviços que não são obrigatórios, mas que a gente coloca num combo, porque o cliente precisa. Porque o cliente precisa. Então, você concorda que é normal você achar que você não vai captar clientes quando você não conhece uma oportunidade, até porque é como se tivesse uma venda aqui, ó. Você não sabe como é que funciona. Só que a partir do momento que você entende como é que funciona a área, que você entende quais são os serviços que você pode oferecer, você passa a enxergar quem são os seus possíveis clientes. E além disso, você passa a também estar atento para criar as oportunidades para esses possíveis clientes. Então, essa questão de achar que não vai captar clientes só faz sentido para quem não conhece absolutamente nada dessa área, quem não está participando dessa imersão, quem não está participando desse aquecimento, quem não vai participar da nossa imersão, mas você que está aqui, depois da imersão, eu duvido que sua mente não esteja totalmente assim, ó, que você não tenha mudado totalmente a sua mentalidade quanto a isso. Porque depois que você enxerga uma oportunidade, não tem como desver. Não tem como. E aí você fica apto para, ó, tá assim, ó, captando, atraindo esses clientes. Então, quais foram os 6 erros que a gente aprendeu nessa nossa live de hoje? Primeiro erro, vamos fazer a nossa revisão. Achar que para você começar, você já tem que saber dimensionar hidrante e sprinkler. E eu te falei que não é bem assim. E que lá na aula 2 da imersão eu vou te ensinar quais são as medidas que você precisa aprender e como é que você vai fazer. E o projeto que você vai elaborar comigo. Segundo erro, achar que não tem demanda, que falta oportunidade, que o bombeiro é quem já faz tudo isso, quando na verdade isso é mentira. O terceiro erro, achar que porque está no CLT não dá para conciliar. E aí eu te dei até o meu exemplo, que era muito difícil eu conciliar enquanto eu atuava com os outros tipos de projeto, mas que depois que começa a atuar com o PPCI dá para conciliar tranquilamente. Inclusive, 90% dos meus alunos lá do método EPCI, eles estão no CLT e eles fazem isso como uma renda extra. O quarto erro é achar que esse mercado está saturado, que o mercado da engenharia está saturado, quando na verdade não existe concorrência para quem trabalha com os projetos de prevenção contra incêndio. E eu vou te provar isso com dados reais e concretos lá na aula 1 da imersão. O quinto erro é achar que, porque mora em cidade pequena, não tem demanda. Quando, na verdade, isso pode ser uma vantagem para você, porque vai ser muito mais rápido você se tornar autoridade, você conseguir fechar demandas em outras cidades e na sua região inteira, porque poucos profissionais atuam com isso. E o sexto erro, né, que os iniciantes, quem pensa em atuar nessa área, comete, é achar que não vai conseguir captar clientes. Mas acha que não consegue captar clientes, por quê? Porque ainda não sabe quais são os serviços que pode oferecer. Então, tudo isso tem te impedido de vivenciar, ou podem te impedir de vivenciar essa realidade de estar faturando no mínimo os 2.000 em até 8 horas. E como é então que você vai aprender, como é então que você vai tirar essa venda dos olhos para enxergar todas essas oportunidades e como é que se faz o projeto e qual é o caminho que você vai percorrer? É assistindo às aulas da Imersão Expert 2 em 8, que já começa segunda-feira. Então, hoje é sexta, sábado, domingo, segunda. Faltam só 3 dias, 3 dias. É lá onde você vai dar o primeiro passo para você transformar a sua carreira, transformar os seus resultados e aprender todo esse caminho que vai te possibilitar aí no mínimo os 2.000 em até 8 horas. E para a gente fechar com chave de ouro, toda essa nossa semana de aquecimento, hoje à noite eu vou te contar, cara. Essa é uma das lives mais gostosas de fazer. Onde eu vou te contar quais são as 10 vantagens de você atuar nessa área dos projetos de prevenção contra incêndio. Então, assim, você já viu erros que você não pode cometer, você já viu
os 7 passos para você vencer a insegurança. Você já aprendeu aqui como é que lida com o tal medo da burocracia. Você já viu quanto é que ganha um expert em PPCI. Você já viu quais são as ferramentas necessárias para você começar. E hoje à noite, às 8 horas da noite, eu vou estar te esperando aqui para te ensinar, para te mostrar quais são as 10 vantagens de você atuar nessa área. E tá assim, ó, simplesmente sensacional. Sensacional! Então, eu vou te esperar hoje, 8 horas. E se você ainda não se inscreveu lá na imersão, vai lá no link da minha bio. É só clicar na minha fotinho. Você vai ser redirecionada para o meu perfil e tem um link lá. Você clica, vai colocar o seu e-mail e em seguida você vai ser redirecionado para o grupo do WhatsApp. Você vai ficar lá, porque é lá onde você vai receber todos os materiais, todos os projetos, todas as apostilas. Ok? Te espero 8 horas para a gente fechar aqui com chave de ouro. Você aprendendo e você tendo a oportunidade de vivenciar, de tirar essa venda dos olhos para enxergar quais são as vantagens de você atuar nessa área. Te espero às 8 horas aqui.